Nascida na aldeia, para mim, mágico o mundo rural, sem dúvida, sobretudo quando se refere a das minhas origens. A cidade grande, apenas de passagem para conhecer, ir vendo. Para trabalhar e viver, gosto de preferência de cidades pequenas, para descontrair e tirar a máscara social, que julgo não usar muito no dia-a-dia, mas que inconscientemente é imposta em alguns contextos. Falar com toda a gente, estar mesmo à vontade, é na aldeia que me sinto bem. Amizade, sim, sempre. Na medida em que, sendo o individualismo cada vez mais notório, há muita gente a precisar cumplicidade, apoio, presença afetiva. Comigo a amizade tem sido por vezes conceito complexo, já que confundia amigos e conhecidos. Atualmente, prefiro qualidade à quantidade. Poucos, mas bons. Contam-se pelos dedos de uma mão, suponho. Que me perdoem se assim não for, mas atendendo a um certo isolamento nos momentos maus, nem sempre por minha vontade, não posso pensar de outra forma. Têm estado presentes também os amigos de meus filhos, os do Pedro principalmente, já que os do Cláudio na maioria sumiram no momento em que ele mais precisava. Comigo foi acontecendo o mesmo nos últimos anos. Mantenho doces amizades do meu tempo de criança e adolescente, podem estar longe, mas que marcam presença nos momentos oportunos, tal como Richard Bach e Saint-Exupéry. Além de não haver longe nem distância, aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Quando for grande, ou eu com mais idade, além de gostar ainda de conseguir atingir maior serenidade, para ser um pouco feliz, adorava a nível de fantasia, sabem o que é? Ser um anjo na terra, para ajudar os que sofrem, os mais necessitados, as vítimas de injustiça, já que acabar com as guerras nem milhões de anjos é tal é a hipocrisia humana de que também não gosto. Mas agora, sentando os pés e falando na realidade, e já que a minha saúde me impede do que sempre sonhei, que era trabalhar a nível de voluntariado, gostava de ser, sabem o que é? Pequena escritora, se a saúde ainda me o permitir. Escrevi desde muito cedo, pois mal entrei à escola eu fiquei de imediato apaixonada e cativada pelo ato de escrever e ler. Portanto, na altura, na Pedra da Ardósia, logo, passados 2 ou 3 meses, enchia com palavras e frases, numa tentativa de me sentir preenchida, não sei bem porquê na altura, mas eram coisas que escrevia, apagava, voltava a escrever, ainda copiadas. De qualquer maneira, a certa altura começava já numa criação própria de palavras, do pequeno mundo do vocabulário que na altura ainda tinha. Mais tarde, em sebentas, escrevia, copiava, organizava palavras e frases, pequenos textos. Claro que não havia muitos cadernos e continuava a ser na Pedra da Ardósia, com lápis ou comprados, ou então feitos mesmo, e aí tanto trabalho dei aos meus irmãos para transformar esses lápis arranjados na natureza para escrever, e quando não havia ou tinham acabado os que eram comprados na cidade. Brincava muito, mas ocupava também o tempo escrevendo e lendo, porque era um gosto para os mais velhos, para aqueles que não sabiam ler nem escrever na aldeia. Depois tive o período de transição para a cidade, de mudança de nível, e aos 14, 15 anos comecei a escrever mesmo para desabafar. Enchia cadernos e cadernos, e era um pouco para estar em sintonia comigo mesmo e com os momentos menos alegres já na altura. Depois foram os filhos, o curso, a casa, o trabalho, e aproveitava os momentos livres mais para ler do que para escrever. Tive uma fase mesmo de leitura que considero de plena euforia. Por volta dos 30 anos, de novo a necessidade de diário mesmo, escrever como desabafo, fazendo de preferência já de forma poética, mesmo e já a encatar-se num período de, considero, de sofrimento. E, essencialmente, durante anos, tive de trabalhar muito, e então escrevia somente no plano profissional e para formação. Mas na última dúzia de anos
Por motivos diversos, incluindo o de saúde, o uso da escrita foi um preenchimento do vazio afetivo e da minha solidão. Foi de novo um meio de procura de equilíbrio e um pouco mais de sintonia comigo mesma, sobretudo nos últimos 4 anos. Aqui a frisar a morte da minha mãe, em que o nível emocional a que cheguei fez-me ultrapassar limites inimagináveis. E em que, na internet, tendo entrado até por conselho médico, aí comecei a partilhar algo que já tinha escrito anos antes e fui incentivada a continuar a escrever de forma mais sistemática e filo como necessidade emotiva de momentos e também usando já e reescrevendo algumas memórias passadas. Sou uma pessoa emotiva por natureza, de facto. Não sei se por natureza, se pelos fatores ambientais que tenho influenciado desde muito cedo na minha vida. Raramente consigo que a razão funcione antes da emoção. Devia pensar mais antes de reagir emotivamente. E já que isso tem-me trazido muitas incompreensões e muitas vezes pessoas que tiram ilações injustas relativamente a mim. São os sentimentos que me dominam de facto. Estão em primeiro plano e o racional chega só depois. Na escrita privilegio também a emoção, como é óbvio, fantasiando de facto por vezes com dados realistas como ponto de partida. O racional, na estrutura poética, também não faz parte do que escrevo, nem sequer na métrica, para já. Ao escrever um poema é a parte afetiva que funciona, o meu sentimento, lendo, no entanto, mais do que escrevo, mesmo ainda presentemente, apesar de não ser tanto como queria. Nem sempre a vida própria como inspiração, mas muitas vezes. Não realidade em pleno no que escrevo, mas a mistura com a fantasia do momento. Alguém escreveu já que é mais realidade que fantasia a minha poesia. Estou de acordo, suponho, mas quem o fez conhece-me bem, embora considere que há uma mistura da vida com muitas quimeras, muita magia, alguma criatividade. Melhor ser feliz do que sofrer, evidentemente. Na minha vida, as investidas têm sido de tal modo frequentes, os cardos ultrapassado de longe a realização de projetos, alienando as minhas utopias, os meus sonhos, as minhas quimeras. Apesar do esforço no sentido de contornar os obstáculos e que permitam um caminhar mais sereno na vida, nem sempre me tem sido possível, tendo já chegado a ultrapassar limites comigo mesmo e sofrido, como já referi, mesmo remando e num sentido de tal não querer. Foram alguns os momentos de felicidade. Foram poucos os anos em que consegui viver sem cardos, sem fatores sempre negativos, provocadores de dor e sofrimento. Não é considerar-me vítima, foi mesmo assim. Prefiro, de facto, mesmo assim, ser feliz, sem qualquer dúvida.